Louvado seja Deus. Cumprimento os irmãos da paz do Senhor Jesus. Estamos de pé, vamos orar, iniciar o nosso Deus. Orando, pedindo a Ele a bênção nesta noite. Louvado seja Deus. Querido Deus, nosso Pai celestial, Deus maravilhoso. Senhor, na noite deste dia, Senhor, estamos aqui reunidos na Tua presença. Quero te pedir, Senhor, neste momento, perdão dos meus pecados, minhas faltas, que temos cometido, meu Deus, na Tua presença, neste dia de hoje, por pensamento, por palavras, por obra, meu Deus. Abençoe os Teus filhos que já chegaram, Senhor, que vêm de caminho nesta noite, para Te louvar e exaltar o nome do Senhor. Abençoe esse trabalho, meu Deus, abençoe os teus servos que irão entoar de louvor nesse lugar, meu Deus querido. Abençoe, meu Pai querido, neste momento, o ensinamento da Tua palavra, nesta noite que nós possamos, meu Deus, que os nossos corações possam, meu Pai querido, transbordar de alegria ao ouvir a mensagem da Tua palavra. Aleluia. Nos abençoe poderosamente a cada momento, meu Deus, continua libertando vidas, salvando. Abençoe, meu Pai, os moradores dessa localidade, desse lugar, Senhor. Meu Deus querido, abençoe, meu Pai, todo esse trabalho. Te pedimos e agradecemos no nome do Senhor Jesus. Vamos louvar a Deus que dá, no nome de Jesus, para o louvai a Jesus amoroso, na cruz os pecados levou, que nos enche de santo gozo, com sangue o céu nos ganhou. Ao meu Senhor
Queres neste mundo ser um vencedor? Queres tu cantar nas lutas e na dor? Queres ser alegre qual bom lutador? Guarda um contato com teu Salvador. Guarda um contato com teu Salvador. E a nuvem do mal não te cobrirá. Pela senda alegre tu caminharás, indo em contato com teu Salvador. Neste mundo vivem muitos a penar, cujos corações transbordam de pesar. Dá-lhes a mensagem de amor sem par. Com Deus o contato deves tu guardar. Guarda o contato com teu Salvador. E a nuvem do mal não te cobrirá. Pela senda alegre tu caminharás, indo em contato com teu Salvador. Queres tu com Deus a comunhão viver, sua glória em ti sempre permanecer. Que o mundo possa Cristo em te ver. Guarda o contato com supremo ser. Guarda o contato com teu Salvador. E a nuvem do mal não te cobrirá. Pela senda alegre tu caminharás, indo em contato com teu Salvador. Deixa que o Espírito implante em teu ser o amor de Cristo, divino prazer. Queres neste mundo todo mal vencer. Guarda o contato e terás poder. Guarda o contato com teu Salvador. E a nuvem do mal não te cobrirá. Pela senda alegre tu caminharás, indo em contato com teu Salvador. Louvado seja Deus. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus a todos. Amém? Eu gostaria de lhe convidar para que fique de pé e já ir abrindo a sua Bíblia na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, e também no versículo de número 12. E como é o nosso costume, fazemos esta leitura participativa. Você vai ler esse texto comigo, em nome de Jesus. 1 Coríntios, capítulo 12, verso 12. E meus irmãos, vamos ler até o versículo 27. 12 ao 27. São versículos curtos, no instante a gente lê. Glória a Deus. Meus irmãos, a gente ia começar a pintura da congregação na terça-feira passada, mas a esposa do Raimundo Soldado, que iria fazer a pintura da congregação, o nosso irmão Raimundo Soldado, né? A esposa dele adoeceu e precisou dos cuidados do irmão Raimundo. Por essa causa, ele não pôde estar aqui conosco fazendo o trabalho da congregação. Tá bom?
Peço até a oração dos irmãos para com a esposa do nosso irmão Raimundo. E o nosso pastor, conversando comigo hoje, ele disse que, se for o caso, ele vai providenciar um novo pintor para cá, para vir dar assistência ao trabalho da congregação. De todas as formas, peço aos irmãos também oração pelo nosso pastor, que tem trabalhado de uma forma muito bondosa para com o trabalho aqui não só na nossa congregação, mas em todo o campo. Aleluia. Quantos acharam o texto sagrado? Digam amém. Amém. Aleluia. 1 aos Coríntios, capítulo 12, versículo 12. O versículo 12 diz o seguinte: porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. A igreja. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. E se a orelha disser, porque não sou olho, não sou do corpo, não será por isso do corpo? Mas agora Deus colocou os membros do corpo, cada um deles como quis. Agora, pois, há muitos membros, mais um corpo. O olho não pode dizer a mão, não tenho necessidade de ti, nem ainda a cabeça aos pés, não tenho necessidade de vós. Antes, os membros do corpo que parecem ser os mais fracos são necessários. Porque os que em nós são mais honestos não têm necessidade disso, mas Deus assim formou o corpo, dando muito mais honra ao que tinha falta dela. De maneira que, se um membro padece, todos os membros padecem com ele. E se um membro é honrado, todos os membros se regozijam com ele. Todos juntos. Ora, vós sois o corpo de Cristo e seus membros em particular. Amém? Glória a Deus. Todos necessitam da bênção de Deus? Então vamos todos orar. O irmão Wellington, Diácono Wellington, vai nos conduzir a Deus em oração em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Só os irmãos com a paz, Senhor. Oramos a Deus. Deus maravilhoso, santo, nesse instante, ó Pai, estamos gratos, Senhor, por mais uma leitura que foi dada, lida, ó Pai amado, a qual, ó Pai, o Teu servo vai explanar nesta noite. Deus, que Tu possa, ó Pai, ungir, ó Pai, as palavras que Ele vai falar, ó Pai, desses versículos que foi lido. Deus, que seja palavra de conforto, palavra de adoração, palavra de orientação, Senhor amado. Ó Deus, nesse instante, Pai, eu Te agradeço, ó Pai, por esse dia, ó Pai, que nos concedido, dia de livramento, dia de bênção, dia de vitória, Pai, a qual nós sabemos que o mundo está aí ao El, mas nós sabemos também que Tu é mais do que o mundo, Tu quem criou, Jesus, e Tu nos dá o livramento todas as horas. Ó Deus, eu Te peço, ó Pai, ser conosco, ó Pai, nesta noite. Ó Deus, orienta mais e mais o Teu servo, para que ele possa, ó Pai, ensinar um pouco mais da Tua palavra para nós. Deus, e assim, ó Pai, nos ser conosco, no início até o final do culto. Já Te peço e Te agradeço. Amém. Minha fé é provada.
Mais uma vez, meus amados, a paz do Senhor. Nós vamos receber com muito amor, com muito carinho os nossos amados irmãos e amigos que nos dão a honra da sua presença conosco nessa noite. Cultuando ao Senhor conosco. Está conosco a nossa irmã Samira. Onde está Samira? Muito bem-vinda, Samira. Deus te abençoe poderosamente. Micael também está conosco. Bem-vindo, Micael. Deus te abençoe. O Davi também está conosco. Cadê o Davi? Amém. Seja bem-vindo, meu irmão. A Deise também. Amém. Deus te abençoe. Tem mais alguém que não tem seu nome citado, que está nos visitando? Não, né? Os demais são de casa?
A igreja do Senhor está feliz com a presença dos nossos amados amigos, irmãos em Cristo. Se é verdade, vamos dizer todos juntos. Sejam bem-vindos, em nome de Jesus. Voltem sempre. Vamos cantar aqui 2 corinhos? Visitante, seja bem-vindo. Sua presença é um prazer. Com Jesus estamos dizendo, essa igreja é você. Visitante, nos satisfez. Com Jesus estamos dizendo, essa igreja é você. Não importa a igreja que tu és, se aos pés do Calvário tu estás, se o teu coração fica louco, na minha mão ninguém será. Na minha mão, na minha mão ninguém será. Na minha mão, na minha mão ninguém será. Sejam todos muito bem-vindos em nome de Jesus e voltem sempre. Saudar a igreja com a paz do Senhor. Amém. Para mim é muito motivo de alegria, mais um dia estar aqui. Eu estava ali, sentada, e orando, graças a Deus. Existe um povo que gosta de ouvir a palavra, né, irmão? Que está na casa do Senhor, doutrina. Porque nós sabemos, né, que este é o principal culto, nós vamos que todos os cultos são importantes. Mas esse aqui a gente aprende, né, do Senhor. Eu sou muito grata a Deus. Quero chamar o mundo para me ajudar aqui para louvar. Benção a Deus na paz do Senhor. Paulo 418. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Sou um soldado de Jesus e servo do Senhor. Não temerei levar a cruz, sofrendo grande dor. Depois da batalha me coroará, Deus me coroará, Deus me coroará. Depois da batalha me coroará na celeste almoção. Lá verei o meu Rei.
Glória a Deus. Meus queridos, abra comigo já a sua Bíblia no texto que nós lemos no início do culto. Primeiro Coríntios, capítulo 12. Quero dizer para os irmãos que estou muito feliz de poder ver boa parte dos irmãos aqui na congregação. Glória a Deus. Ultimamente tivemos aqui cultos abençoados, né? Para a glória de Deus. Aleluia. Deus é bom demais. 2 Coríntios capítulo 12. E leia comigo apenas o versículo 27. Glória a Deus. Vou tentar falar um pouco baixo e um pouco menos rápido, né? Vou tentar ver se eu consigo. O irmão sabe que quando eu digo que vou tentar, às vezes não dá certo. Está com 3 semanas que eu estou sentindo uma irritação na minha garganta. Estou com uns exames aí para fazer, para saber o que negócio é esse, né? E peço já desde então as orações dos irmãos, para que seja apenas uma inflamação simples, né? Uma inflamaçãozinha comum, que não seja nada de mais grave. Pois a gente que depende muito da voz, a gente precisa sempre estar com a nossa voz em dia. Hoje mesmo foi um dos dias que eu forcei muito a minha voz no meu trabalho. Eu trabalho num setor muito quente e isso ajuda muito o lado negativo da coisa. A minha garganta sofreu muito hoje, pois eu precisei hoje, mais do que nos outros dias, falar mais, me comunicar mais, e para acabar de ajeitar, com o tempo muito quente, acabei com o ambiente muito quente, acabei ressecando a minha garganta e desde quando cheguei já bebi muita água, desde quando cheguei aqui na congregação já bebi muita água, para ver se dá uma aliviada. Eu peço aos irmãos oração ao meu favor, para que Deus possa, pela sua misericórdia, restaurar minha saúde, né? Os irmãos acharam o texto, amém? Capítulo de número 12, em 1 Coríntios, apenas o versículo de número 27. Diz assim a palavra de Deus: ora, vós sois o corpo de Cristo e seus membros em particular. Querido Deus e eterno Pai, obrigado por esta rica palavra. Que a tua bondade, Senhor Deus, seja sobre nossas vidas, abrindo o nosso entendimento para o bom aprendizado das tuas escrituras. Fica conosco, é o que te pedimos e por fé te agradecemos. Amém e graças a Deus. Meus queridos irmãos, eu gostaria de conversar com os irmãos hoje, de falar com os irmãos hoje sobre a sua importância, sobre a nossa importância, sobre nós sermos importantes no reino de Deus. Às vezes a gente deixa ou permite que o diabo ele introduza na nossa mente pensamentos negativos que faz às vezes a gente nos menosprezar, nos apequenar, nos fazermos diminuídos, minimizados, fazer com que a gente mesmo venha achar ou pensar que somos muito pequenos a ponto de nós não sermos importantes. Mas eu gostaria de trazer a realidade para os irmãos em relação ao que a Bíblia diz que nós somos. Eu já gostaria de começar dizendo para os irmãos que nós somos importantes no reino de Deus.
Deus nos chamou de um lamaçal de pecado, de um reino de trevas e de escuridão, porque Ele simplesmente olhou para nós e nos amou e viu que nós éramos pessoas simplesmente carentes, éramos pessoas que andávamos com uma vida totalmente miserável, e por sua bondade, pela pregação do reino, pela pregação do evangelho, podemos entender que Deus, Ele é Deus e é poderoso para restaurar e estabelecer todas as coisas. E se você está aqui, nós estamos aqui, não é por nosso mérito ou porque a gente mereça, não, é porque Deus, Ele é bom e agiu com misericórdia para com cada um de nós. E se assim Ele o fez, então coloque na sua mente: se Deus me colocou hoje em um grande lugar de destaque, que foi a presença de Deus, é porque eu tenho importância para Ele. Às vezes nós medimos a nossa importância por aquilo que nós ocupamos dentro ou no meio dos irmãos. Uma grande mentira que o diabo coloca na mente das pessoas, em fazer com que as pessoas acreditem que ele só é importante por aquilo que ele é na congregação, na igreja ou no campo. Isso é uma mentira, coisa esta que o mundo lá fora ele acredita, porque os irmãos é conhecedor de que lá no mundo a valorização do homem é por aquilo que ele tem. Se o homem é bonito, ele é bem sucedido. Se o homem ele não tem uma provisão de beleza, se ele não for tão bonito, ele tem que ralar muito para caçar lugar de destaque. Se o camarada tem riqueza, se tem dinheiro, se tem uma coisinha a mais do que a outra, as outras pessoas olham para esta pessoa que tem posse ou condição, olha para ele já de uma forma diferenciada. Mas quando vê um mendigo no pé da porta de alguém ou no pé de um muro, dormindo porque não tem um teto para espanar na sua cabeça, ele já olha para aquele mendigo com outro tipo de olhar, porque as pessoas costumam medir as outras por aquilo que elas têm. Mas eu quero dizer uma coisa para os irmãos. Aqui eu sei que tem irmãos que têm casa boa, que tem transporte, mas que também tem irmãos que tem sua casinha humilde, e às vezes nem casa tem, mora até de aluguel. Mas todos aqui são nivelados pelo nível de Deus, aonde você, eu, nós, cada um de nós somos importantes de maneira igualizada diante de Deus, porque nós fomos comprados pelo mesmo sangue. O sangue de Jesus vertido na cruz. É isso que gera importância na nossa vida. Então nós somos sim importantes neste reino. Jesus nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, para que nós pudéssemos ser membros do reino de Deus, representantes do céu, da eternidade aqui neste mundo, aqui nesta terra. Então você não é pouca coisa, você é muita coisa. Aleluia. E eu gostaria de, nesta oportunidade, já que nós estamos falando de nós sermos importantes, eu gostaria de falar para os irmãos em que eu e você somos importantes, ou por que eu e você somos importantes. Nós não somos importantes porque Deus reservou para nós riqueza material nesse mundo. Isso aí não é o que causa a nossa importância diante de Deus, porque tudo isso a gente conquista mesmo sem ser crente. Nós somos importantes para Deus porque Deus, aleluia, por sua bondade e misericórdia, nos inseriu no corpo de Cristo. Nos inseriu no corpo de Cristo. O apóstolo Paulo nos traz uma doutrina abençoada nesse texto que nós lemos no início do culto, e que aqui nós pegamos um versículo 27 para tomarmos como base. O apóstolo Paulo ele faz uma declaração aqui de uma das maiores verdades que a Bíblia pode nos trazer. Aleluia. E qual seria esta uma das grandes verdades? Que nós somos corpo de Cristo.
que nós fazemos parte deste corpo maravilhoso, que você é membro deste corpo. O apóstolo Paulo, ele cita aqui, escrevendo à igreja de Corinto, no versículo de número 27, ele cita uma grande realidade apontando para todos no coletivo: vós. Ele não cita no individualismo, ele cita no plural: vós sois o corpo de Cristo. Todos vocês fazem parte do corpo de Cristo, porque vocês é o corpo de Cristo. E logo em seguida, complementando ainda as palavras do apóstolo Paulo, ele diz: e vocês também são os membros do corpo de Cristo em cada particular de vocês. Aleluia. Olhando aqui para a igreja, eu vejo uma igreja vivendo uma unidade. Eu vejo uma igreja que precisa estar em unidade, porque o segredo de ser corpo é viver em unidade. No dia que eu quiser me individualizar com os demais irmãos, jamais eu poderei abrir a boca e dizer eu sou membro ou eu sou o corpo de Jesus, eu sou igreja. Jamais eu posso dizer isso. Vou me congregar em casa porque eu não estou me dando com o fulano, com a fulana, com o regime de trabalhar de Beltrano, não estou me dando com a forma de trabalhar da igreja. Aleluia. Eu vou ser salvo e vou ser crente em Cristo Jesus na minha casa, porque eu também sou igreja. Mentira. Mentira. Não existe membro fora do corpo. Membro fora do corpo necrosa, morre. Membro tem que estar ligado ao corpo. E como que eu consigo entender esta ligadura do membro no corpo? É quando eu consigo sentir o que os outros membros sentem. É quando eu consigo levar sobre mim a carga dos outros membros também. Quando eu consigo entender o que o corpo inteiro está passando. E isso vale também para o restante do corpo. É quando o corpo consegue entender o que eu, como membro, também estou passando. É quando o corpo consegue carregar o fardo que está sobre mim, que muitas das vezes eu não consigo carregar sozinho. Não existe membro perfeito que consiga viver isolado fora do corpo. Vida só do corpo, fora do corpo é morte. Então essa ideia que o diabo tem colocado na mente das pessoas, de pegar e colocar um sentimento individualista. Meu irmão, você pode ser crente em casa, só se porventura você for acamado e não tiver condição de vir para a igreja, mas isto não te impede de estar ligado à igreja. Aleluia. Como assim? Dou o exemplo do presbítero Zezinho. Ele não tem condição de estar no templo juntamente com os irmãos, mas não deixou de ser igreja, porque nas orações dele ele apresenta a igreja. Eu vejo aqui os irmãos, a igreja, apresentando ele. Nós vamos dirigir culto doméstico na casa dele, vamos celebrar ceia na casa dele. Ele não se desligou do corpo, continua membro. Nestas condições, apenas o camarada pode pegar e se congregar em casa, apenas nesta, por condições que lhe impedem de se juntar fisicamente com a igreja. Aleluia. Porque o que vai fazer com que o crente
venha fazer parte do corpo é a unidade em Cristo Jesus. Aleluia. A doutrina da unidade do corpo de Cristo é uma das grandes verdades e necessidades a serem entendidas. E você já percebeu que tem muita gente que não conseguiu ainda entender esta doutrina? Que não conseguiu ainda entender a veracidade da doutrina da comunhão, da unidade. Aleluia. Falei isso aqui uma vez e volto novamente a repetir. Em certa oportunidade eu pude observar um irmão que dizia: eu não suporto olhar para a cara da irmã. Um irmão dizendo isso. Meu querido, está faltando unidade. Se está faltando unidade, não faz parte do corpo. Eu não digo que aqui e ali algum irmão venha ter algum desentendimento. Não pode viver debaixo deste jugo. Para isso, a Bíblia nos ensina que existe o perdão, a reconciliação. O meu irmão, em nome de Jesus, me perdoe. Eu sei que eu errei, mas me perdoe. Para isso existe esta chave, esta condição que Jesus nos dá para exercermos o ministério da reconciliação. Aleluia. Veja bem, a falta da compreensão ou o entendimento desta grande realidade faz com que a igreja enfrente dificuldades na caminhada. A falta desse tipo de conhecimento ou de vivência deste entendimento faz com que a igreja, escute isso, passe por grandes dificuldades. E uma das piores dificuldades que toda igreja pode enfrentar por falta deste entendimento de unidade é o partidarismo e a desunião dentro da casa de Deus. Aleluia. O partidarismo, meus queridos, é tipo aquilo que havia na igreja de Corinto. Eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas ou de Pedro, e outros diziam, eu sou de Jesus. Paulo precisou repreender: quem é Paulo? Quem é Cefas ou Pedro? Quem é Apolo? Se não apenas ministros usados por Deus. Aleluia. Partidarismo criado por causa de viés humano apenas. Coloca a Bíblia de lado, coloca a palavra do Senhor de lado e vai tentar viver da forma como bem lhe apraz, causando as famosas panelinhas dentro do templo. Meu irmão, acaba com qualquer igreja, acaba com qualquer vínculo de comunhão. O apóstolo Paulo nos diz aqui que eu e você somos corpo de Cristo, e individualmente falando somos membros deste corpo. E a falta desse entendimento faz com que muitos achem que pode viver de forma isolada dentro do templo, vivendo integrado com A, com B, com C. E sabe qual é o sentimento que brota no coração da pessoa que se individualiza, que se coloca no seu recanto? Sabe qual é o sentimento? O sentimento de egoísmo. Porque ele sempre vai se achar como vítima e colocar os demais como seus opositores. Que o sangue de Jesus Cristo liberte-nos e nos livre deste mal. Meus queridos, se nós vamos para o céu, não vai ser como um membro separado do corpo, vai ser como corpo em unidade. Jesus Cristo, quando Ele vier buscar, Ele vai vir buscar um povo
que é intitulado noiva do Cordeiro. Ele não vai vir buscar uma noiva mutilada, que tem braço para um lado, perna para o outro, mão para outra, dedo para o outro, olho para o outro. Ele não vai vir buscar uma noiva retalhada. Jesus vai vir buscar uma noiva completa em toda a sua essência, preparada pelo Espírito Santo de Deus. Aleluia! Glória a Jesus. E o que é esse entendimento de ser corpo de Cristo? Eu queria muito que você permanecesse com a sua Bíblia aberta, porque a gente vai começar a cruzar alguns versículos. O entendimento do corpo. A nossa introdução no corpo de Cristo se deu pelo Espírito Santo, para você começar sabendo que você não veio para cá porque você quis. Não foi tomada de decisão sua. O Espírito Santo de Deus revelou a santa verdade da salvação ao teu coração, gerando, produzindo fé. Uma vez essa fé brotando, você foi convencido do seu pecado. E então o Espírito Santo te fez entender que Deus é soberano e que você é apenas pó. Nós somos apenas pó. Passamos a entender e reconhecer que precisamos deste Deus que é soberano para fazer deste simples caco de barro, aleluia, um vaso novo e restaurado para o bom uso do Senhor aqui neste mundo. Aleluia. E quando a gente passa a ter esse entendimento, e a gente reconhece esta grandiosa verdade, aleluia, aí então a gente, com resposta ao chamado de Deus, nós então damos o nosso passo para abraçar esta santa salvação, esta santa verdade. Aí é onde vem, meus queridos, o que a Bíblia chama de o batismo pelo Espírito. Porque existe o batismo de João Batista, existe o batismo, aleluia, do Senhor Jesus, que é o batismo no Espírito, e existe o batismo do Espírito. Irmão Antônio, você bagunçou, foi tudo. Vamos compreender. Vamos compreender. Versículo de número 13. Abra comigo sua Bíblia, ou se você já está com ela aberta, leia comigo esse texto em nome de Jesus. O texto sagrado diz: pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um Espírito. Aqui está dizendo que existe uma diversidade de pessoas, que Jesus não veio chamar apenas uma classe social, ou um grupinho A, ou um grupinho B, escolhido lá dentro para poder pegar e fazer parte deste corpo. Jesus está dizendo, foi grego, foi judeu, foi livre, foi servo, todos estes beberam de um mesmo Espírito. Não podemos desassociar este versículo do texto inteiro, porque o texto inteiro está tratando de unidade e de corpo. E quando o versículo de número 13 está engajado dentro desse contexto, ele diz que nós fomos batizados. Aleluia. Na versão revista e corrigida, que é essa que eu acredito que a maioria dos irmãos aí tem ela, que inclusive é a que eu estou usando, diz que, pois todos nós fomos batizados em um Espírito. Essa palavra em, salvo engano no grego, tem um significado de por, ou através de. Então o texto aqui, e na Bíblia King James, por exemplo, essa palavra em, ela está em por. E lendo na versão King James, é como se estivesse dizendo, pois todos nós somos batizados por um Espírito. E aqui eu queria entrar
nesta grande verdade de que eu e você fomos introduzidos no corpo de Jesus pelo Espírito. Todo batismo, assim como o de João, como o de Jesus, e também o batismo do Espírito, todos eles possuem o mesmo princípio. E qual é este princípio? Primeiro, todo batismo tem um batizador. Segundo, todo batismo tem um candidato ao batismo. Terceiro, todo batismo tem o elemento a qual o batizando, ou o que vai ser batizado, vai ser imerso, vai ser inserido. E todo batismo também, por quarto, tem a sua finalidade, tem o seu propósito. O batismo de João é conhecido como o batismo do arrependimento. O batizador era João. O candidato era um homem. Aleluia. O elemento era a água, o Rio Jordão. E o propósito, o arrepender-se para ter o perdão dos seus pecados. Aleluia. O de Jesus é aquele que é o famoso batismo lá do Atos 2. Quando os discípulos foram cheios do Espírito Santo e houve ali a manifestação de línguas estranhas, pregação da palavra e convertimento de vidas. Aleluia. O batizador do batismo de Jesus é o próprio Cristo. Os candidatos a serem batizados é a igreja. O elemento é a imersão no Espírito Santo de Deus. Ou seja, Jesus pega a igreja e imerge nas dimensões espirituais ou no Espírito Santo. E qual é o objetivo? Revestir a igreja, aleluia, de poder, de graça, de sabedoria, de unção. É esse o objetivo do batismo no Espírito Santo. E o batismo que é o Espírito Santo é o batizador, irmão. E como é que funciona? O batizador é o Espírito. O elemento a ser batizado é o ser humano. O elemento, o candidato a ser batizado é o ser humano. O elemento aonde esse ser humano vai ser imergido é no corpo de Jesus, que já existe. Porque quando eu e você aceitamos Jesus, a igreja já existia. Aleluia. E qual é o propósito de eu e você fazermos não só parte do corpo, mas sermos membros da nossa individualidade? Então você está aqui na coletividade como corpo, mas na individualidade como membro. O Espírito Santo foi quem fez isso em você e em mim. Aleluia. Como membro, meus queridos, introduzido, eu preciso entender que todos os membros são diferentes. Veja o versículo de número 14, por gentileza. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos membros. Sabe o que eu tenho que entender aqui, meus queridos? É que o irmão Gildo não é igual a mim. É que o irmão Evandro tem as suas particularidades, não é igual a mim. O Carlos Júlio, o nosso irmão Alexandre também tem suas particularidades, e cada um dos irmãos também tem. O que a gente precisa entender é que essas particularidades sempre vão existir. Porque nem todos somos iguais. E no reino de Deus, nenhum membro é igual ao outro. Porém, todos são corpo. Todos fazem parte do mesmo corpo. E o que é que isso tem de bom da gente entender e reconhecer? Irmãos, eu preciso entender que os problemas que o irmão tem podem até ser diferentes dos meus. Mas no meu entendimento, se eu sou corpo e vivo em unidade, o problema do meu irmão tem que ser sentido por mim, e os meus sentidos pelo meu irmão. Se isso não acontecer, eu não sou membro do corpo. Se o problema do meu irmão, aleluia, não me comove a ponto de eu me importar com o bem-estar dele, o meu problema é pior do que o dele. Você sabia disso? Porque o irmão pode estar sofrendo rios
tipos de problemas. Se ele estiver inserido no corpo, tem uma igreja que está orando, buscando, consolando, ajudando. Mas se eu simplesmente por fazer parte do ajuntamento de irmãos, não sentir nada pelo problema que o irmão está passando ou sentindo, se eu não tiver um mínimo de sensibilidade, eu tenho que me preocupar com este problema que eu estou carregando, porque eu não estou sendo membro do corpo, porque eu não consigo sentir, eu estou dormente, ou eu estou cortado do corpo. Eu sou um membro fora do corpo. Aleluia. Aleluia. Como membro, escute isso, introduzido, preciso entender que todos os membros são diferentes. Então, aqui eu tenho que suportar o temperamento do irmão que é esquentadinho. Tenho que ter paciência com o comportamento do irmão que é mais lerdinho. Eu tenho que ter, meus queridos, um sentimento diferenciado para lidar com as características de cada um dos meus irmãos. E sabe o que a Bíblia chama isso aí? Unidade. É unidade. A Bíblia chama isso de unidade. Quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. A Bíblia ainda diz que é precioso. É precioso. Aleluia. Glória a Deus. Se eu não entender, se eu não conseguir compreender o meu irmão que tem um temperamento totalmente diferenciado do meu, está me faltando sensibilidade. Eu tenho que entender, meus queridos, que eu também tenho que ser aturado pelos demais. Como que eu vou querer ser aturado pelos demais se eu não aturo os demais? Como há reciprocidade nesta grande realidade? A unidade transforma todos os irmãos de uma forma a ponto de todos poder sentir o mesmo sentimento uns pelos outros. Aleluia! Mesmo vendo o irmão que anda devagar, mesmo vendo o irmão que anda quase correndo, mesmo vendo aquele irmão que anda quase engateando, aquele que fala alto, que fala baixo, todos têm uma característica de vida, mas eu, como membro e unidade de corpo, eu preciso entender as deficiências e também preciso entender as qualidades e as características de cada um. Mais uma vez repito, a Bíblia chama isso de unidade. A nossa existência no corpo aponta para uma funcionalidade. A nossa existência no corpo aponta para uma funcionalidade. E aí, isso aqui, irmãos, eu queria que os irmãos pegassem comigo. E que você guardasse o que eu vou dizer agora dentro do seu coração. A nossa existência no corpo, ou a tua permanência no corpo, a minha permanência no corpo, aponta para uma funcionalidade. Todos nós, escute isso, todos nós somos úteis na obra exercida por este corpo. Segundo, a obra, aleluia, é cheia de trabalho. Se uma coisa eu preciso entender é que a nossa existência, a minha, a tua, a nossa permanência aqui dentro, como membro, como corpo de Cristo, a nossa existência aponta para uma funcionalidade. Quem aqui sabe tocar bateria? Fora o carro. Levante a mão, por gentileza. O Samuel sabe, né? Mas quando a gente vai colocar o carro e o Samuel junto, a gente vai ver níveis diferentes de aprendizado. Isso aqui é um exemplo. Um irmão canta, outro toca, um toca teclado, outro imita tocar contrabaixo, outro toca teclado, está entendendo? Um outro faz isso, um outro faz aquilo, um outro faz aquilo lá. O que eu quero dizer é que a obra, ela tem, aleluia,
vários trabalhos. E por ter vários trabalhos, esta obra, este corpo maravilhoso, possui vários membros. E cada um de nós temos uma funcionalidade. Aleluia! A mão não pode fazer o serviço do pé. O pé não pode fazer o serviço da mão. Leia comigo aí o versículo de número 15 ao 17. Aonde quebra toda a individualidade, e o apóstolo Paulo ele cita esses versículos justamente para quebrar esta raiz maligna de sentimento individual, a ponto de a pessoa achar que ela é única, ou apenas menosprezando a si própria, achando que não tem utilidade nenhuma. Olha o que é que diz, versículo de número 15 ao 17. Se o pé disser, porque não sou mão, não sou do corpo, não será por isso do corpo? E se a orelha disser, porque não sou olho, não sou do corpo, e se a orelha disser, porque não sou olho, não sou do corpo, não será por isso do corpo? Versículo 17. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde estaria o olfato, o cheirador, né? O nariz serve para nós sentirmos o cheiro. A língua auxilia o nariz. Os irmãos sabem disso. Para sentir o quê? O gosto. Os dentes faz a maldição da comida, né? O esmagamento da comida, faz o bolo alimentar para a gente poder engolir, né? O sabor só é possível através do nosso olfato, do nosso cheirar. O ouvido, meu querido, serve para quê? Para ouvir. Você vai ouvir com o pé? Você vai ouvir com a mão? Você vai enxergar com os dedos? Está entendendo? Não é possível. Cada um tem uma função e todos fazem parte de um corpo, aleluia. E todas as funções que cada um exerce é importante. Até os membros menores têm grande importância. O irmão Alexandre está tocando ali e ele está fazendo ali um solo bonito. Em uma mão ele usa menos dedos, mas a outra mão ele usa todos os dedos. Dedo mínimo, olha aí, o menor de todos e o polegar. Todos esses, apesar de terem 3 maiores, mas até os mínimos têm a sua importância. Como seria tocar só com o dedo, hein, irmão Xande? Não saía disso aí não, né? É difícil, né? Então, irmão, nunca se acha pequeno. A obra, a seara é grande. A seara é grande demais. Nunca se acha pequeno para fazer alguma coisa, porque trabalho tem. Um grande erro que muitos colocam na mente, e infelizmente até pratica isso. Qual é esse grande erro? É de achar que só pode pregar com o microfone na mão, que só pode cantar com o microfone na mão. Se não tiver no púlpito, não está fazendo. Se não for chamado para uma responsabilidade da igreja, é como se não tivesse serventia. Meu querido, você tem utilidade na obra. Aleluia. Quer uma prova? Ai de mim, o presbítero Antônio, se não fosse a oração dos irmãos que sentam aí atrás. Ai de mim, se não fosse os irmãos que intercedem pela boa direção do trabalho. Aleluia. O que seria a irmã Gilaine? Aleluia. O que seria o irmão João Filho? O que seria a obra de Deus? O que seria o santo ministério se não fosse uma igreja que orasse por esse ministério, para que esse ministério pudesse ser executado, ser exercido?
Então, meu querido, nunca se ache pequeno, o menor ou menosprezado. Nunca se ache isso, porque você tem uma importância nesta grande obra. Ore e interceda que já está trabalhando. Faça a obra sem jamais colocar obstáculo. E você já está fazendo o teu papel de corpo e de membro. Aleluia. Servir com alegria. Salmo 100, irmão, salmo extraordinário. E eu queria ler com os irmãos este salmo. Salmo de número 100. O salmo de número 100 diz: celebrai com alegria ao Senhor, todos os moradores da terra. Aí o versículo de número 2 vem justamente para cima de nós, nos dando essa grande advertência: servi ao Senhor com alegria e apresentai-vos diante dele com... Servir a Deus, irmãos, se não for com alegria, nem em frente. Servir a Deus, se não for com alegria e com adoração, nem faça. Porque não existe coisa mais ruim nesse mundo do que oferecer uma oferta sem cheiro suave diante das narinas de Deus. A minha oferta tem que ser, irmão, baseada em adoração. Se eu saio para evangelizar, eu tenho que fazer isso com alegria. Se eu saio, meus queridos, para fazer visita, tem que haver alegria no meu coração. Se eu saio para fazer qualquer outro tipo de serviço ou obra na casa de Deus, meu querido, faça com alegria, com vontade, com determinação, sabendo que você é corpo de Jesus e é membro em atividade. Sabe o que é um membro sem atividade? E eu vou trazer, e vou falar isso aqui para os irmãos, trazendo uma grande realidade da nossa vida. Você já se deparou com uma pessoa que sofreu AVC? Que parte do corpo ficou praticamente morto? É mais ou menos isto. Tem mão que poderia pegar, mas não pega, porque está doente. Não faz, porque está doente. A outra mão até que levanta, tenta fazer alguma coisa, mas essa mão precisa dessa. Este pé precisa deste. Para quê? Para caminhar. Mas um membro que não tem atividade, o corpo não caminha, não anda, não faz, não se realiza. A doutrina da unidade, meus queridos, é uma das grandes doutrinas que faz com que uma igreja venha permanecer de pé. Sem esse entendimento, aleluia, uma igreja jamais subsistirá. Vira um reino dividido, disse Jesus. Glória a Deus. Servir a Deus com alegria é a melhor e maior coisa que nós podemos fazer em prol do crescimento do reino de Deus aqui neste mundo. Nossa entrada no corpo ou na igreja se deu de forma ordenada e não desorganizada. Você sabia disso? Não, irmão, eu aceitei Jesus naquele dia que eu nem me lembro quando. Você pode até não se lembrar porque tem a memória ruim, igual a minha. Mas Jesus Cristo se lembra a data que você tomou um passo para Ele. E se você tem um sentimento sincero diante de Deus, as tuas deficiências para Deus não são nada. Sabe por quê? Se você vive em atividade diante de Deus, não demonstra ser um membro sem serventia ao outro, se você não demonstra isso, se você demonstra ter atividade perante o Pai, aleluia, Deus, Ele pode e te usa. A nossa entrada no corpo de Cristo ou na igreja do Senhor, ela não se deu de forma aleatória, como se Deus pegasse aqui um negócio e rebolasse, entra aí. Deus pegasse aqui outro, rebola para o lado. Não foi assim.
simplesmente nos amou. E como explicar isso eu não sei. Simplesmente nos amou e o amor dele é grande demais. Não dá para explicar como que Deus nos amou, ou por que Ele nos amou. Aquele hino lá, irmão, que você gosta, né? Lembrei agora de você. O que foi que Jesus Cristo viu em mim, meus queridos? O que foi que Jesus Cristo viu em você? Eu tenho certeza que nada de atrativo, mas simplesmente Ele pegou você do monturo, aleluia, limpou com seu sangue carmesim e te introduziu neste corpo maravilhoso pelo Espírito Santo. E hoje você faz parte da membresia, você é membro do corpo. Valorize isso. Valorize. Não fomos introduzidos sem propósito ou aleatoriamente. Deus tem propósito para tudo. Aleluia. Deus distribuiu os membros do corpo segundo a sua vontade. Não foi segundo a minha. Não, eu vou. Tem muita gente, irmãos, que inventa de ser crente com propósitos que não tem nada a ver. Esse não foi Jesus que introduziu na igreja. Foi eles que se infiltraram. Camarada entra na igreja mirando, eu vou entrar na igreja para poder tocar bateria, tocar contrabaixo, tocar violão, tocar isso, fazer isso, aquilo outro. Ah, eu vou porque aquele irmãozinho lá é bonito, eu quero namorar com ele. Ah, eu vou por causa da irmãzinha, né? Tem gente que inventa de entrar na igreja através dessas coisas. É ele que entrou, não foi o Espírito Santo que introduziu na igreja. Mas quando o Espírito Santo introduz alguém neste corpo maravilhoso, nesta igreja, aleluia, não coloca ou não põe a pessoa de forma aleatória. Existe propósito, porque é obra de Deus. O versículo 18: mas agora Deus colocou os membros do corpo, ou seja, pegou todo mundo, limpou com sangue carmesim, aleluia, e pela atuação e ação do Espírito, introduziu o corpo de Cristo aqui neste mundo, na igreja. E segundo o versículo 18 diz: mas agora Deus colocou os membros do corpo, cada um como Ele quis. Então foi vontade de Deus. Nós estamos aqui por vontade de Deus. Nós não estamos aqui de forma aleatória. Glória a Jesus. É impossível existir um corpo composto apenas por um tipo de membro. E eu queria falar aqui uma realidade que existe, irmãos, em todo lugar. Em todos os lugares tem um pé que quer ser mão, achando que a mão faz mais do que ele quer pé. Em todo lugar tem olho que quer ser ouvido, achando que o ouvido faz mais do que o olho. Em todo lugar, aleluia, existe um braço que quer ser uma perna, achando que a perna faz mais do que o braço. Em todo lugar tem isso. Em todo lugar tem a irmã que acha que se estivesse na frente do departamento fazia melhor. Em todo lugar tem irmão que acha que se tivesse ele assumido o altar como dirigente fazia melhor. Tem em todo lugar esse tipo de pensamento e sentimento, achando que se ele estivesse na presidência de departamento A ou B fazia melhor. Meu querido, se Deus te chamou para ser pé, seja pé e caminhe com o outro pé, umas mansões celestiais. Se Deus te chamou para ser mão, abrace. Se Deus te chamou para ser olho, enxergue com a visão de Deus, mas não queira ser aquilo que Deus não quis e nem quer que você seja. Se contente com aquilo que Jesus Cristo quer para a tua vida. Apenas isso. Não tome, aleluia, a posição do A ou de B como que sendo melhor do que a sua. Eu te pergunto, tu aguenta as pancadas que o irmão leva sendo pé? Tu que é olho, aguenta as pancadas do irmão que aguenta, que o irmão que é ouvido aguenta? Aleluia. Se você acha
Aleluia. Mas eu acho que ele não atende isso não, porque ele conhece a tua estrutura. A Bíblia diz, porque tu, Senhor, conhece a minha estrutura e sabes que eu sou pó. A Deus que conhece. O camarada que acha que é grande, ei, calma a tua bola. Se tu acha que é grande, acalma. Porque uma coisa é você achar e a outra é Deus saber que você é. Aleluia. Glória a Deus. É impossível existir um corpo composto apenas de pé ou de um membro apenas. Versículo 19. E se todos fossem um só membro, onde estaria um corpo? Irmão, não tem, não existe um corpo com o formato de um membro. Você já imaginou um corpo do meu tamanho, 1,72 m, sendo um braço? Pensa num braço grande, né? Um olho desse tamanho, pensa num olho grande. Um ouvido desse tamanho, não fecha para quê? Serve para quê? Quando você vai no mercado e pede assim, olha, me faz aí um frango, pesa para mim um frango, você quer inteiro? Tem que ser inteiro. Aí de repente o camarada pega e traz um saco de pé para tu. Tu vai dizer para ele o seguinte: eu pedi foi um frango inteiro, não foi um pé, não foi só um saco cheio de pé. Não, mas irmão, é um saco cheio do mesmo membro, não é um corpo, não é um corpo propriamente dito. Aleluia. Um corpo não pode ser composto apenas de um tipo de membro. Não existe isso. Não tem capacidade de existir. Aleluia. Olha o que aqui diz mais: nós precisamos um e outra. Quem vive em unidade precisa um do outro. Eu, porque sou dirigente, sou presbítero, vou me crescer por causa disso? Nada. Eu dependo da oração daquele irmãozinho que está lá no cantinho ali, ó. Eu preciso da oração do irmão Xavier. Eu preciso da oração da irmã Josivânia, do irmão Egilando. Eu preciso da oração de vocês. Está entendendo? Porque tem hora que esses pezinhos aqui não aguentam andar sozinho, não. Eu preciso sempre de alguém que me ajude a carregar a cruz. É por isso que a Bíblia fala: carreguem as cargas uns dos outros. Eu preciso. Mas porque o presbítero é o bichão. Conversa é essa, rapaz? Talvez aqui eu seja o mais fraquinho de vocês tudinho. Glória a Deus. Aleluia. Hoje em dia é fácil vermos frases, escute isso, de individualidade, que alimentam apenas o nosso egoísmo, nos fazendo vítimas ou adversários dos outros. Você sabia que existe isso? É muito fácil a gente escutar isso. Vez ou outra a gente escuta. É só o que rola na internet. Frase que amassagia o ego, frase que alimenta o ego, e frase que rebola o ego rumo aos caminhos do inferno. Porque simplesmente querem engrandecer o egocentrismo humano, aleluia, e não fazer com que o ser humano se sinta mais humilde. O segredo de abrir a porta da eternidade ser aberta para a igreja, o segredo é a humildade. Você já ouviu essa frase? Eu sou a minha melhor companhia. Quem já ouviu essa frase? Você já ouviu? O pior, irmão, é que eu já havia até compartilhado por crente. Eu sou a minha melhor companhia, desprezando até a companhia de Jesus. Ei, Jesus nos fez sociáveis. Na igreja do Senhor Jesus nós somos sociáveis, nós interagimos uns com os outros. É a mão lavando o pé, é o pé andando, carregando todo o corpo, é os olhos dando direção para o corpo, é a boca falando, pedindo informações, é o ouvido ouvindo as informações vindas de lá para cá. Então todos nós temos a nossa sementinha neste corpo. Aleluia. No dia que a gente perder essa noção, deixamos de ser corpo. Um membro não pode dizer que não precisa do outro. Versículo de número 21. O olho não pode dizer à mão: não tenho necessidade de ti. Nem ainda a cabeça aos pés: não tenho necessidade de ti. Aleluia. Ninguém, meus irmãos,
todo. Ninguém pode falar um negócio desse. Ninguém. Sabe por quê? Porque todos nós vivemos em unidade. Todos nós vivemos em unidade. Irmãos, tinha mais pancada para mim pegar e falar aqui, mas o tempo já foi embora. Sem relógio a gente quase perde o sentido do tempo. Vou deixar para outra oportunidade. Tá bom? Glória a Deus. Mas tinha um negocinho aqui que era bom a gente pegar e falar. Estava quase terminando, mas o tempo já nos manda ir embora. Eu não quero cansar vocês. Vocês entenderam o que é unidade? Amém? Entenderam não? Vocês entenderam, meus irmãos? Amém? Amém. Então nunca diga, eu não preciso do fulano, porque eu faço parte do mesmo corpo. Eu nunca abro a boca para dizer isso. Eu não preciso do Beltrano. Nunca abro a boca para dizer isso. E nunca se ache maior do que ninguém. Nunca faça isso. Sabe por quê? Porque o Jesus que te colocou aqui sendo pé, foi o mesmo que colocou o irmão do outro lado sendo mão. O mesmo Jesus que te colocou sendo ouvido, é o mesmo Jesus que colocou o outro irmão sendo olho. Então a obra de Deus sempre foi e sempre será ordenada. Aleluia. Amém? Vamos todos ficar de pé e agradecer ao Senhor por mais essa rica oportunidade que o Senhor nos concede. E eu continuo pedindo aos irmãos oração, porque eu disse que ia tentar falar baixo, mas é meio impossível, irmão, essas coisas acontecer. E a minha garganta já está pedindo remédio, já está pedindo outra. Tá certo? Continue orando pela nossa festa do departamento de oração, que vai acontecer no final deste mês. E quero aqui agradecer a visita dos irmãos que nos visitam. O Davi, que está ali, que trabalha comigo, é o filho do irmão Javan, acredito que os irmãos aqui conheçam, o pastor Javan da Sopro Divino. Que Deus abençoe, Davi. Que Deus abençoe ricamente a sua vida e os demais irmãos que nos visitam. Glória a Deus. A nossa irmã Caliane completou mais um ano de vida hoje, não foi? Foi hoje, não foi, Caliane? Ah, rapaz. Se os irmãos sentem felizes com a nossa irmã Caliane, que completou mais um ano de vida, isso é verdade? Irmã Caliane, os nossos sinceros, parabéns. Que Deus abençoe ricamente. Vamos todos orar, vamos para pedir oração. Tem ensaio amanhã? Da peça. Ensaio amanhã para a festa do departamento de oração, tá bom? Aleluia. O nosso irmão reverendo diácono, o Evandro, vai nos conduzir a Deus de oração, o nosso orador oficial. Glória a Deus. Está ali pertinho do irmão. Ai não, não é de Eu salvo da igreja com a paz do Senhor. Amém. Vamos orar em nome de Jesus. Soberano Deus, Criador do céu e da terra, neste momento, meu Deus, nós estamos aqui na tua presença, meu Pai, pedindo, meu Deus, a tua graça, a tua misericórdia, em nome do Senhor Jesus, Pai Santo, Pai amado. Meu Deus, eu te apresento, meu Deus, o irmão Sérgio, meu Pai, que está aqui pedindo oração, meu Deus. Faça por ele, meu Deus, aquilo que nós não podemos fazer, meu Pai. Abençoe, meu Deus, a irmã Keliane, meu Pai. Abençoe, meu Deus, mais este ano de vida, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, Pai. Abençoa. Pai, nos despede, meu Deus, das nossas casas. Dá uma noite de bênção, dá uma noite de paz, dá uma noite de revelação do teu Espírito Santo. Em nome do Senhor Jesus, Pai, eu te peço. E assim, meu Deus, pela tua graça, eu te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e o amor de Deus, nosso Pai, e as doces consolações do Santo Espírito, seja sobre todo o povo de Deus, hoje e sempre. Todos digam amém. Amém. Que Deus em Cristo abençoe a todos e a paz.